paz do Senhor, vamos falar de Êxodo 5, 6 e 7. No começo desse capítulo, Moisés vai até Faraó e fala para eles: o Senhor, Deus de Israel, pediu que você libertasse o povo para que fosse então fazer uma adoração ao Senhor. E então Faraó fica muito irritado e fala para ele: quem é esse Deus para que eu possa atender um pedido dele? Ou seja, ele não reconhece a autoridade de Deus e se enfurece e fala assim: olha, já que o povo está com disposição de fazer adoração a Deus, então estão com disposição de trabalhar mais. Então ele servia o povo com palhas para que eles fizessem os tijolos, que era o trabalho deles para o Egito. Então ele fala: não vou mais servir a palha, eles vão ter que procurar a palha, eles vão ter que construir os tijolos e eu quero a mesma produção que sempre foi feita. Então o serviço se torna muito mais pesado, a ponto que o próprio povo de Israel fala: eu não pedi nada, não pedi para ir até o deserto fazer nenhum tipo de adoração, e agora eu é que estou sendo penalizado e estou tendo que trabalhar mais. Está sendo tão cansativo, está sendo tão difícil o trabalho, que juntam-se alguns servos que são como chefes do povo de Israel e vão até o Faraó e falam para eles: olha, nós não te pedimos nada, mas os seus servos estão nos açoitando, então está bem difícil, porque nós não estamos conseguindo produzir como antes, até mesmo porque nós não estamos mais recebendo as palhas para fazer os tijolos, nós é que estamos indo buscar elas. E então o Faraó fala: vocês estão ociosos, vocês estão com tempo até de querer ir adorar o Deus de vocês, então eu não vou fazer nada por vocês, quero a mesma quantidade de tijolos e vocês que façam a produção do jeito que eu quero que aconteça. O povo de Israel fica chateado e vai até Moisés e fala para eles: olha, por conta do que você falou para o Faraó, nós é que estamos sendo penalizados. Lembra que eu falei para vocês que Moisés tem a característica de ser alguém que defende o outro? Então Moisés, vai até Deus e fala com o Senhor: Senhor, por que me pedistes para ir lá falar com o Faraó? O povo está sendo mais castigado. E o Senhor fala com ele: eu, Senhor, estou nesse negócio. Eu, Senhor, estou cuidando. E eu endureci o coração de Faraó. Mas o Faraó e Israel vão ver o tamanho do quanto eu sou Deus. Eles verão o quanto eu tenho capacidade, porque eu vou fazer maravilhas nesse lugar. Então ele pede novamente que Moisés e Arão, que é primo de Moisés, vão lá até o caminho para falar com o Faraó novamente. Quando eles falam lá com o Faraó novamente, o Faraó fala assim: novamente vocês estão vindo a mim até pedir isso, que o povo vá até o deserto para fazer adoração a este Deus, mas eu não reconheço esse Deus e eu não vou permitir que ninguém vá. E então Moisés, junto com Arão, fala para ele assim: olha, nós estamos aqui em nome deste Deus. E aí então fazem ali com eles alguns sinais de que o Senhor está com eles. E aí Arão coloca a vara dele no chão e essa vara se transforma em uma cobra. Então eram aqueles sinais que Moisés já tinha mostrado anteriormente para o próprio povo de Israel. Mas Faraó, que é uma pessoa que tem lá ao lado dele muitos servos que são magos, chama esses servos e os servos também colocam as varas no chão, e Faraó vê ali que as varas desses servos dele, que são magos, também se transformam em cobras, né? E isso até faz com que Faraó endureça mais ainda o coração dele, porque ele vê o povo dele fazendo a mesma coisa que o povo de Deus faz. Só que nunca vai ser da mesma forma, porque realmente o diabo ele é imitador, mas o poder que Deus tem, ele nunca vai ter. Então a vara de Arão, que está ali transformada em cobra, ela engole as varas, ou que seja, a cobra,
que os magos do Egito haviam conseguido fazer. Então isso só mostra a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E essa é a minha primeira pausa aqui, eu quero falar para vocês. Tem coisas, irmãos, que nós, enquanto servos, olhamos o ímpio e nós falamos, parece que ele está bem. Até tem versículo na Bíblia que fala isso, Salmos, né, que fala sobre a prosperidade do ímpio, quando Davi se queixa disso. Nós também vamos ler em nome de Jesus um pouco mais para frente. Mas o que eu quero dizer assim, parece bom, parece melhor, parece que o inimigo consegue ter coisas que você como cristão não tem, ou até muito parecidas, mas o Senhor nesse capítulo nos mostra que aquilo que Deus faz é muito maior e melhor, tanto que a vara de Arão, que ali está como uma cobra, engole ali as varas dos servos do faraó. Dando sequência nesse capítulo, o Faraó continua com o coração endurecido, mas também isso não deveria surpreender a Moisés, porque o Senhor falou com Moisés que seria endurecido o coração de Faraó. E isso era para que realmente o Senhor mostrasse que ele era Deus. E ele fala sobre isso com Moisés. O Egito e Israel vão ter que ver as maravilhas e o tamanho e o poder que eu, Deus, tenho. Então, novamente, o Senhor fala para Moisés, vai lá e fala de novo com o Faraó. E de novo Moisés vem com aquele choro, né? Senhor, se nem o povo de Israel me escuta, como que Faraó vai me escutar? Irmãos, Deus mandou? Faz. É simples isso? Não. Mas é o que Deus manda? É. Ele vai dar resposta? Vai. Essa resposta vai abençoar a sua vida? Sem dúvida nenhuma. Vai lá e cumpre, porque no meio da loucura, do que a gente não entende, o Senhor age. Moisés já tinha falado com o Faraó, como ir de novo faria alguma diferença? Para ele não tinha sentido, mas ele foi. Chegou diante de Faraó e falou, olha, o Senhor está pedindo que novamente o Senhor libere o meu povo para que eles então façam a adoração. E novamente, como era esperado, o Faraó diz não. E aí então o Senhor fala a Arão. Começam ali as pragas, né, que são tão faladas, né? Ele levanta o cajado dele, levanta a vara que tinha anteriormente se transformado em cobra, e ele fala assim, olha, e aquele momento todas as águas do Nilo, todas as águas do Egito, todas, até aquelas que estavam em jarros, até aquelas que estavam em cumbucas, até aquelas que estavam em baldes, todas as águas do Egito se tornam em sangue. Ali feria o Deus deles, que era o Deus Nilo, porque o Nilo todo morreu, os peixes morreram, não era para se nadar, não dava para se beber, ali feria diretamente aquele Deus. Mas o que eu quero que você entenda também é que a água é vida. Quando o Senhor nos fala, né, que Ele é como rios de água viva, porque o Senhor, Ele realmente nos torna vivos. Quando nós entendemos o mistério do Evangelho, quando nós entendemos o mistério da Palavra de Deus. E é justamente a água que era a vida foi tirada do Egito naquele momento. O que nós não podemos permitir que seja tirado da nossa vida também. É a água, é a fonte que vem do Senhor sobre a nossa vida, para que nós possamos permanecer. Amém? Essa fonte, ela se renova exatamente como uma fonte. Hoje o Senhor fala conosco de um jeito, amanhã Ele fala conosco de outra forma, e às vezes de uma terceira forma, isso às vezes falando da mesma palavra. É porque a água é vida, é uma fonte de vida. Naquele momento, o Senhor fez com que Arão levantasse a sua vara, e a vida, ela se encerrou ali do rio Nilo, mas também eu imagino que de muitas pessoas, apesar da Bíblia nesse momento não falar sobre isso, mas sem água nós não sobrevivemos. E aquilo que eles entendiam como um Deus não podia nem se salvar, e que dirá salvar a outro. Amém? Nós vamos ficar hoje por aqui, e amanhã nós vamos ler Êxodo 7, 8 e 9. Fiquem todos na paz do Senhor.